Resta boa noite. Hoje é Giri Govardhan, ou seja, se comemora o passatempo, né, da montanha de Giri Govardhan. Então, para quem não conhece, a gente vai contar um pouquinho da história, né? Em Vrindavana vivia Krishna com seu pai, sua família, né, Nanda Maharaj, Yashoda, enfim, todos os vaqueiros, e eles sobreviviam basicamente dos produtos lácteos, né, que eles vendiam. E para isso eles necessitavam de pasto, né, grama. E era costume, naquela época, adorar a Indra, né, que é o rei dos céus, ele que é responsável pela enviar, né, chuva. Então ele enviava chuva suficiente, eles faziam um sacrifício a Indra todos os anos, né, Indra Puja, e esse sacrifício, essa adoração que se fazia a Indra, com muitas preparações, né, Indra ficava muito satisfeito, estando satisfeito com as oferendas, ele mandava a chuva na medida exata para que eles pudessem ter pasto, as vacas pudessem se alimentar e, com isso, a subsistência garantida. Só que quando Krishna estava ali, Krishna quis mudar um pouco a coisa, né? Então ele disse para Nanda Maharaj, ele disse: para que a gente vai adorar a Indra, né? Vamos fazer uma adoração a Govardhana, a colina de Govardhana. Por quê? Porque a colina de Govardhana ela dava nutrição, né, às vacas, ela dava água, ela dava refúgio, né, com suas cavernas, né? E só que Nanda Maharaj e os outros vaqueiros mais velhos não concordaram, disseram: não, todo ano a gente está acostumado a fazer esse Indra Puja, nós vamos continuar. Então depois a gente pode fazer uma adoração a Govardhana, né? Mas de uma maneira ou de outra, Krishna ele acaba convencendo, né, Nanda Maharaj, que era o seu pai, e aos outros vaqueiros a usar a parafernália, que já estava destinada ao sacrifício de Indra, para a adoração a Govardhana, porque Krishna ele deu essa importância à colina de Govardhana, porque a colina de Govardhana era Krishna mesmo, ou seja, ela se manifestou como Krishna mesmo. Então, todos os alimentos, a parafernália para o sacrifício foi oferecida para Govardhana. E Govardhana, ela diz que ela personificadamente ela comeu todo, né, os alimentos e ela nunca ficava satisfeita, porque eles estavam, eram muitos e muitas preparações e Govardhana comia tudo, né? E isso deixou Indra muito enfurecido, né? Porque quando foram, né, contar a Indra, né, que ali em Vrindavana o sacrifício a ele, né, a oferenda que ia ser destinada a Indra havia sido suspendida, né, devido ao capricho de um vaqueirinho, que era Krishna, e eles não iam oferecer nada mais a Indra, né, e para oferecer tudo a uma colina. Então, Indra ficou muito enfurecido, então ele mandou as nuvens, né, da devastação, né, Sarvantaka, e tinha outro, né? Sarvantaka, e, bom, é como as nuvens da devastação. Então é como no momento da devastação do universo, essas nuvens elas atuam. Então eles começaram a devastar Vrindavana, né? Então jogaram assim muita água, então as águas, né, inundou Vrindavana, e as vacas, os vaqueirinhos, né, as gopis, tudo ficaram assim muito alarmados, né, e buscaram refúgio em Krishna. Falaram: poxa, Krishna, você disse que não era para a gente mais adorar a Indra, agora olha o que aconteceu, né? Aí Krishna, vendo, né, a situação desesperada deles, né, Krishna ele levanta a colina de Govardhan, né, que era imensa, né? Aí que levanta com um dedinho assim da mão esquerda, com um dedinho mindinho, né, levanta a colina e faz como um guarda-chuva. Então ele fica sustentando a colina. Diz que foi por 7 dias que ele sustentou, né, a colina por 7 dias, né?
E nesse momento o Indra, quando viu isso, aí ele foi pessoalmente tentar devastar Vrindavan, mas ele viu que era impossível, né? Ele viu que era Krishna mesmo. Então aí, nesse momento, diz que os vaqueirinhos também começaram a tentar ajudar, né? Botavam o bastãozinho assim, né? Para também ajudar a sustentar a colina. E nesse momento também que as gopis, né? Pela primeira vez tiveram um contato com Krishna, assim, direto, podiam olhar Krishna, né? E, claro, Indra, depois disso tudo, ele fica muito envergonhado, né? E, enfim, aí ele vai, né, fazer orações a Krishna. E, na realidade, a moral da história é que nós deveríamos nos render a Krishna, né? Então, nesse verso, Sarvadharma Paritya Mayakam Sharanam Vrajahantam Sarvapapibhyo Mokshashi Mashuchaha, ou seja, onde termina o Bhagavad Gita, que diz que você deve abandonar tudo, né? E esse abandonar tudo, especificamente nesse verso também, está dizendo abandonar a adoração aos semideuses, o refúgio dos semideuses, que naquela época era costume, né? Não é o nosso costume agora, né? Adorar semideuses, claro. Mas naquela época, dentro do Varnashram, eles adoravam os semideuses e por abandonarem, né, essa adoração aos semideuses, né, eles acabaram, o Indra ficou muito irado com eles, mas o refúgio de Krishna foi mais forte e eles se salvaram, né, da fúria de Indra. Então a gente vai ler um pouco, né, do aparecimento da colina de Govardhan, né? Então se explica que Garga, né? Garga é um sacerdote. Garga é o sacerdote da dinastia Jadu, né? Ele que dá o nome, né, a Krishna, faz a cerimônia de dar nome a Krishna, né? Ele que faz a predição que Krishna seria... Bom, as qualidades de Krishna, quando no momento do nascimento que se faz, geralmente se faz a carta astrológica, Garga, ele falou, esse seu filho não esse é Narayana mesmo, então ele já nasceu, então ele explica que ele nasceu, né, em outras eras, né, de formas diferentes, né, e que agora em Kali Yuga ele assumiria essa forma, né, de Krishna, né. Então na verdade ele dá nome também para Balarama, né, Garga, né, ele dá nome para Krishna, dá nome para Balarama também, né? E ele também, aí ele relata também os passatempos, né? Onde sai no Garga Samhita, né? Os passatempos que ele vai contar, né, o aparecimento de Govardhan, né? Então aí se explica, né, que em algum momento, em Vrindavan, estava tendo muitos distúrbios, né? Ou seja, Putana era uma bruxa, né? Ela foi envenenar Krishna, né? Porque Kansa era um rei, né, muito poderoso, né? E a característica de Kansa é que ele era um dos demônios mais poderosos que tinham. Por quê? Porque Kansa, ele tinha uma peculiaridade, que ele tinha muitos associados demônios, assim. Então ele conseguiu, né, um clã, né, de demônios assim que tentaram ajudar ele a derrotar Krishna. Como ele sabia, né, que Krishna seria a causa da morte dele, então Kansa, ele enviou vários, né, demônios, né, disfarçados, enfim, para aniquilar Krishna. E o primeiro deles foi Putana. Krishna tinha acho que 3 dias, né? Quando Putana, 3 ou 4 dias, era bem novinho. Quando Putana, que era uma... Eu achava que era 8. Eu pensei que era... Bom, não sei. Mas ele era bem pequenininho. Enfim, ele estava bem pequenininho quando Putana entra em Vrindavan, assim, na forma de uma gopi, assim, porque ela era uma rakshasa, né? Ela podia assumir a forma de qualquer personalidade. E ela assumiu a forma de uma gopi muito linda. Então, quando ela entrou, assim, né, em Vrindavan, todo mundo ficou assim, encantado com ela, assim, né? E entregaram, né, a Krishna para ela amamentar. Então ela foi amamentar Krishna, só que ela tinha uma malícia muito grande, ou seja, ela já tinha matado muitos meninos, né, pequenininhos, né, porque ela não sabia quem era Krishna, mas ela descobriu que aquele era Krishna,
e quando ela passou veneno, né, nos seios e foi amamentar Krishna para matar Krishna, mas Krishna acabou sugando a vida dela, né? Então Krishna, ele derrota, ele mata essa demônia. Claro que ele acabou favorecendo ela, que ela se tornou mãe de Krishna, imagina, no mundo espiritual. Bom, tiveram outros demônios também, né? Que o demônio carrinho, né? Chatakas, né? Esse demônio carrinho, né? Que Krishna é bem pequenininho, né? Um demônio que assume a forma de um carrinho, e Krishna... E na realidade, ele, Nanda Maharaj, ele viu que muitas coisas inauspiciosas estavam acontecendo em Vrindavana, né? Então, consultando, né, Upananda, né, que era seu irmão, né, Upananda, bom, enfim, outros, né, eles decidiram... estavam pensando o que a gente vai fazer, porque essa área está muito inauspiciosa, né? Então, e aí eles decidiram ir embora, né? Receberam o conselho de Sunanda, né? Falavam, é melhor a gente ir embora, né? Partir, né? Com os nossos filhos, né? Para Vrindavana, né? E que ele é melhor, tem uma atmosfera mais serena, né? Então Krishna, ele pode, né, ficar mais tranquilo ali, né? E isso, né? Então, como ele foi, né, atacado por Putra, Trinavrata, né? Sacada, né? Acho que é Sacada, né? O demônio carrinho, né? Sacada, vamos dizer. E Saca, eu acho que é mais ou menos isso. E ele falou, então vamos, né, sair dessa área, né, para ter mais proteção, né? Então, assim, decidiram Vrindavana. Então, que Garga, ele entendia que Vrindavana era muito especial. Por quê? Porque Vrindavana tinha sido... Ele foi adorado pelo rei de todos os locais sagrados, que é Prayaga, né? Então, Prayaga, que com a manifestação, né? Ou seja, a corporificação de todos os locais sagrados, havia adorado Vrindavana, né? Ou seja, essa floresta Vrindavana já havia sido adorado antes, né? E ali, por que ali era sagrado? Porque Krishna, né, ia executar seus passatempos ali, e também ali teria a presença de Giriraj, né, a colina de Govardhana. Por isso era além do Jamuna, né? Então, por isso era um local assim muito, muito sagrado, né? Bom. Então, na realidade, depois que houve uma devastação, né, do universo, que os Vedas, né, foram roubados, né, assim, pelas forças demoníacas e foram resgatados, enfim, houve o lugar sagrado Prayaga, né, foi convidado, né, para ser coroado, né, ou seja, esse é o que se conta, né. Então, o Prayaga é como a corporificação de todos os locais sagrados. Ele seria glorificado, né? Ou seja, então todos os locais sagrados eles vieram prestar homenagem a Prayaga, né? Como na cultura védica tudo tem a sua personificação, né? Ou seja, como tudo é considerado uma pessoa, então todos os locais sagrados, assim como personalidades, vieram prestar respeitos a Prayaga, né? Bom, então todo mundo estava glorificando Prayaga, mas Narada Muni foi ali e Narada Muni falou, ó Tirtha Raja, né, o Prayaga, né, falou, ó rei dos Tirthas, né, tem um local sagrado que não veio prestar reverências para você, né? Esse local é Vrindavana, né? Ou seja, Vrindavana não ofereceu nenhum respeito para você, né? Foi que Narada, ele sempre está envolvido em intrigas, né? E ele aí lançou uma intriga ali falando que não tinham de uma maneira Vrindavana, Vraja Vrindavana não havia vindo, né, prestar seus respeitos, né? E Prayaga ficou muito furioso com Vrindavana, assim, né? Ou seja, ele pensou, por que todos os locais sagrados vieram prestar reverências, menos Vrindavana, né?
Então, Prayaga ele foi procurar o Sr. Hari, né, para saber o que tinha acontecido, né? Então, depois de encontrar Narayana circunambulou Narayana, prestou reverências, né? Então ele falou, olha, todos os locais sagrados, né, personificados, os tirtas sagrados vieram prestar reverências para mim, menos Vrindavana, né? Então esse Vraja Tirtha, né, acho que ele está muito excessivamente orgulhoso, né, intoxicado por alguma coisa, e eu não entendo por que ele me despreza, né? Foi isso que ele fala, né? Aí o Sr. Hari responde, né? Ele falou, realmente eu coloquei todos os tirtas sagrados sob o seu cuidado, né? O Sr. Narayana fala para Yaga, né? Mas você não tem nenhuma regência, você não tem nenhum controle sobre a minha morada, porque Vrindavana é a minha própria morada, né? Então aí o Sr. Hari explica para ele, né? Fala que Mathura Mandala, né? Ele é superior a todos os locais sagrados, onde está Vrindavana, onde está Govardhana, né? Então, que eles realmente não tinham que prestar nenhum respeito a Prayaga Raja, né? Essa era a ideia, né? Então Prayaga, né, quando ele escutou isso, né, bom, seu orgulho foi, né, desmantelado, né, ele perdeu o seu orgulho e ele foi diretamente aí a Mathura Mandala prestar reverências ali, né, pedir desculpas, né, circunambulou Mathura Mandala, né, entendendo que Mathura Mandala é o local mais elevado de todos os locais sagrados, né, então Prayaga incluído o mais elevado que Prayaga Raja, ou seja, que é a confluência de todos os locais sagrados, todos os tirtas sagrados, Vraja Mandala, com Govardhana, Jamuna, são muito mais elevados, né, do que próprio Prayaga, enfim, tudo isso, né? Bom, aqui... Então, aí conta como o Govardhana aparece, né? Assim, ao passar tempo com a para. Diz que uma vez o sábio Pulastya, né, ele viajava para vários locais de peregrinação, né? E aí ele chegou ao local onde estava situado o Giriraj, né? E ele começou a contemplar, né, a montanha, assim, ele começou a contemplar o local sagrado, o Giriraj, né? E na realidade ele desejou ter muito essa montanha, né? Porque ele pensou, se eu tenho Giriraj, se eu tenho essa montanha, eu posso, o Rishi, né, o sábio, pensou, posso praticar assim muitas austeridades ali, é um local muito agradável, né, propício, né, para a prática de austeridades, né? Ele pensou isso, né? Então ele pediu a montanha de doação ao pai, né, de Giriraj, que é Dronachala. Então Dronachala era o pai de Giriraj e ele pediu a montanha, né, em doação, né? E Dronacharya, ele falou, não, esse meu filho ele é muito querido a mim, né? Assim, na verdade ele não queria, né? Ele tinha, não queria doar a Giriraj ao sábio, mas ele também tinha muito medo do sábio, ou seja, da maldição do sábio, porque esses sábios, né, eles tinham o costume assim, de ficarem muito irados, né, e lançarem maldições, então ele ficou muito preocupado e ele permitiu, né, que seu filho acompanhasse ao sábio, né. Mas aí o que Giriraj fala ao sábio, ele fala, mas pô, como você vai me carregar, né? Eu sou muito grande em extensão, como, né, você poderá me carregar? E o Muni replica, né? Ele fala, olha, se você senta na palma da minha mão, eu levarei você para o meu local, né? Ele queria levar a Giriraj a Kasi, né? Govardhana falou, tudo bem, eu vou sentar na sua mão, mas se você, em algum momento da viagem, se você cansa, né, se você sente fadiga, e você me coloca no chão, eu já não saio mais daí, ou seja, eu não me levanto mais desse local, né? Bom, aí o sábio concordou, né? Então foi a promessa que o sábio fez, o sábio aceitou essa condição, né? E quando o sábio, né, Pulastya Muni, estava passando por cima de Vrindavana, né, então Giriraj já entendia que Krishna ia aparecer em Vrindavana, né? Então ele quis ficar ali. Então ele começou a pesar, né? Ele exerceu um peso muito grande, né, sobre a mão do sábio, né? E acabou porque ali Radha, Krishna iam executar os passatempos, né, transcendentais,
Então acabou que o sábio teve que colocar, né? O Muni colocou o Giriraj no chão, né? E claro, o Muni se esqueceu disso, né? De uma certa maneira ele se esquece disso, vai fazer os rituais sagrados, e depois, quando ele volta, ele pede para que Giriraj volte, né? E continue a viagem. Mas só que Giriraj falou: não, você se esqueceu, que você fez a promessa, agora eu já não saio mais daqui, né? Então, o sábio tentou levar Giriraj à força, mas ele ficou muito pesado, ele não conseguia mais levantar, né? Então o sábio ficou com muita raiva, né? E amaldiçoa, né, Giriraj, né? Assim, a maldição é que ele falou: porque você não quis me acompanhar, você vai diminuir de tamanho, né? Então ele de um grão de cultivo, todo dia você vai diminuir, né? Então esse é um dos motivos porque a colina de Govardhana diminui, né? Assim, a cada tempo, né? Bom, segundo a história, né? Mas também, nesse relato, nessa história, se explica que enquanto existir o Ganges, enquanto existir Giriraj, ou seja, enquanto a influência deles estiverem presentes na Terra, Kali Maharaj não poderá exercer a sua influência completamente, né? Ou seja, ainda vai ter algum alívio, né? Na história de Kali Yuga, né? Bom, aqui também se fala um pouquinho de Raghunath Das Goswami, né? Que ele, como ele ensina, né, a adoração de Govardhana, né? Na realidade que Chaitanya Mahaprabhu ele recebe uma Govardhana Shila, né? Ele recebe uma pedrinha da Govardhana Shila, quer dizer, um pedacinho da montanha, né, que a gente também tem aqui, né, na fazenda. E ele começa a adorar essa pedrinha, né, essa Shila. Ele adora por muito tempo. E chega um momento que ele dá essa Govardhana Shila a Raghunath Das Goswami. Então a instrução de Mahaprabhu foi que a Govardhana Shila, né, deveria ser adorada todos os dias, né, de uma maneira muito simples, né, que se diz que essa é a adoração do Gaudiya Vaishnava, ou seja, a Govardhana Shila, ela deveria ser banhada, né, com 8 manjares, né, e com água, com 8 manjares de tula, assim, deve ser banhada de cada lado, né, 8 manjares, né, 4 e 4, e que deveria se oferecer todas as preparações a Govardhana, ou seja, a Govardhana Shila, né? Então essa foi a instrução de Mahaprabhu. Então Raghunath Das Goswami ele segue essa instrução e ele leva essa Govardhana Shila para o resto da sua vida. Ele leva essa Govardhana para Vrindavan. Hoje essa Govardhana Shila ela se encontra no templo de Radha Gokulananda, né? Então quando você vai lá no templo você vê, né, a Govardhana Shila, e se você tem a boa fortuna, dá um dakshini lá para o Pujari, ele te mostra o polegar, né, de Mahaprabhu, né, porque o polegar de Mahaprabhu derreteu, né, a Govardhana Shila, assim, então tem um buraquinho assim, né? Então essa Govardhana Shila ela foi adorada, né, por Raghunath Das Goswami, né, com muito esmero pelo resto da sua vida. Então aí se estipula, né, a adoração a Govardhana. Como deveríamos adorar a Govardhana Shila? Né, com tulasi, e, enfim, com bhajana, oferecer tudo aquilo que comemos a Shila, né, a Govardhana Shila. Claro, aí explica aqui também na história que Raghunath Das Goswami ele oferecia todo dia, né, sandesh, né, assim, são doces, né, a Govardhana Shila, né? Ou seja, isso foi a instrução de Mahaprabhu. Assim, aí ele fala, bom, aqui mais especificamente na adoração, né, que aos pés da Shila, da Govardhana Shila, se coloca também as contas Gundya, né, a Gundya Mala, por isso é muito importante. A Gundya Mala, ela representa Radharani, né? Então seria a Gundya Mala com a Shila e um pote de água
e uma pecinha de pano e um pedestal de madeira. Então isso é uma adoração muito simples, né, que os Gaudias Vaishnavas poderiam fazer. Ou seja, com isso, essa foi a adoração assim, recomendada por Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então ele falou, simplesmente banha pedra usando um pote de água junto com 8 mandiares de tulas que devem ser oferecidos com devoção a Shila de Govardhana em ambos os lados. Né? E se oferecer principalmente doces, né, e qualquer coisa que se comesse. Essa foi a adoração que Raghunath Das Goswami foi aconselhado a fazer. Jai, Govardhana Puja Ki Jai, Gaura Gaura Premanandi.